Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo super esperado por mim mesma, porque eu tava super ansiosa para poder compartilhar essas informações com vocês. Então esse vídeo vai ser para você que quer controlar as acne ou mesmo só para melhorar o aspecto da sua pele, mas esse vídeo é para ajudar todas as pessoas que querem melhorar a pele sem uso de medicação, sem uso de Roacutan ou que seja, para poder melhorar a acne, tá? Mas, lógico, se você tiver qualquer dúvida, sempre consulte o seu médico, né? Nunca faça assim por conta se você tem algum problema de saúde ou alguma coisa parecida, tá bom? Então, para vocês entenderem um pouquinho da minha história, como que eu cheguei em tudo isso, né, hoje, eu vou explicar um pouquinho do que aconteceu no passado. Então, hoje eu tô com 30 anos e com 21 anos eu comecei a tomar pílula anticoncepcional. Eu tomei a pílula durante mais ou menos uns 3 anos e eu resolvi parar porque dizem que é bom fazer uma pausa de pelo menos 6 meses para ver se o corpo desintoxica, enfim, um monte de informações assim, né? Vocês conseguem achar por aí. E aí eu resolvi parar e eu fiquei 1 ano sem tomar a pílula. Nesse 1 ano eu fiquei totalmente desregulada, meu ciclo menstrual desregulou bastante. Tinha mês que eu menstruava o mês inteiro, tinha mês que eu não menstruava. Então eu ficava nessa e a minha pele começou a responder a isso, claro, né? Então eu comecei a ficar com muita espinha e realmente eu fiquei com uma aparência assim de choquito. Ficou uma coisa horrível. Nossa, tava desesperador porque eu ficava com espinha não só no rosto, aqui nessa região do pescoço, mas eu ficava com espinha nas costas, então tava uma coisa que tava me incomodando muito. E aí eu resolvi tomar o caminho mais, não sei se diria que era rápido ou fácil, mas eu meio que fiquei com preguiça de procurar assim opções alternativas para melhorar essa parte das minhas espinhas, das acnes. E aí eu resolvi fazer o quê? Tomar de novo a pílula anticoncepcional, porque eu sabia que se eu tomasse a pílula, as minhas espinhas iam melhorar. É lógico que a gente só tapa o sol com a peneira, porque isso aí não vai resolver nada. Na verdade, ele só vai mascarar algum tipo de problema que você tem, não é verdade? E aí, no ano passado, eu resolvi, depois eu tomei a pílula e eu fiquei 4 anos tomando pílula. E no ano passado eu resolvi parar de tomar novamente. E eu já tô 7 meses sem pílula. E de uns 3 meses pra cá, as espinhas começaram a voltar. Então, no meu caso, eu sei que a causa da minha acne é uma causa hormonal, tá? É uma desregulação hormonal, por conta disso, tá? Porque eu já passei por isso outra vez e quando eu tomo pílula, que no caso eu estou ingerindo hormônios, né, ele melhora. E aí eu comecei a pensar, falei, poxa vida, o que eu posso fazer para melhorar a minha pele, para não voltar a virar aquele choquito que eu tava virando antes, né? E realmente só tava, as espinhas estavam concentradas mais nessa região do meu pescoço, então até um certo sinal assim de que pode ser hormonal. E aí, procurando soluções, a minha amiga, a Isa, beijo Isa, ela me indicou um livro muito legal, muito bom, eu recomendo para todo mundo, que chama Purity Repair Manual. Esse livro é uma médica que escreveu, chama Lara Briden, e ela ajuda as pessoas, ajuda as mulheres e meninas, enfim, a controlar o seu ciclo menstrual sem uso de hormônios. Então, isso aí pra mim foi fantástico, porque eu, assim, não que não passava pela minha cabeça, mas sabe quando fica uma coisa tão distante de você, que é difícil você achar que pode controlar o seu ciclo menstrual sem uso de pílula, né? Sendo que hoje em dia a maioria dos médicos, muita gente fala muito da pílula, fica meio que te empurrando mesmo. Se você tem um problema, se o seu ciclo não está regulado, se você tem ovário policístico, se para tudo eles falam que a pílula resolve. E na verdade não, a pílula vai mascarar o problema, né? Ela vai melhorar de certa forma de um lado, mas por outro vai piorar muitas vezes, dependendo do tipo de problema que você tem. Mas aí, lendo esse livro, eu comecei a pegar muitas informações úteis para eu poder mesmo fazer o controle dos meus hormônios. Então, a primeira dica que esse livro dá é a alimentação. Gente, a alimentação é realmente você é o que você come. Se você só ingerir coisas prontas dentro do pacote, você não vai ter uma alimentação balanceada e você precisa ter um tanto de proteína, um tanto de carboidrato, um tanto de gorduras saudáveis, né?
ingerir todo dia essas quantidades necessárias aí para o seu organismo funcionar bem. Então, a alimentação saudável é o primeiro de tudo. Mas, por exemplo, no livro ele fala muito sobre o açúcar, a ingestão de açúcar. O açúcar não faz bem para ninguém, na verdade, você tendo problema ou não. Então, se você puder cortar o açúcar da sua vida, não completamente, mas assim, uma boa parte, né? Tem gente que gosta de comer todo dia aquele chocolatezinho, um docinho, né? Eu já não sou muito chegada assim no doce, então para mim não foi tão difícil cortar o açúcar do dia a dia. Eu como uma barra de chocolate, assim, um tabletinho, uma vez por semana, mais ou menos, e para mim já tá bom, já me satisfaz. Então, o açúcar ele é super prejudicial à saúde de qualquer pessoa, tá? Então, tenta cortar. Eu sei que para muita gente é difícil, porque tem gente que realmente é viciada em açúcar e o açúcar causa isso no nosso organismo mesmo. Ele causa um vício, uma dependência, então não chega nem perto de outros tipos de vícios, né? Mas é um tipo de vício sim. A segunda coisa que ela menciona no livro é o glúten. O glúten, tem gente que tem alergia mesmo, que são aquelas pessoas que têm doença celíaca, mas muita gente às vezes tem uma certa intolerância ao glúten e não sabe. O glúten ele acaba causando uma inflamação no organismo e essa inflamação acaba desregulando os seus hormônios também, tá? Então, o glúten é uma coisa que eu acho que também todo mundo deveria cortar um pouco da vida, assim, tentar substituir a farinha de trigo por farinha de arroz, que hoje tá bem comum, assim, de você encontrar. Mas a terceira dica que esse livro dá, que pra mim fez toda a diferença, foi cortar os laticínios. Laticínio era uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse trazer algum tipo de problema na nossa saúde, assim, mas tem algumas pessoas que têm alergia a uma proteína que tem nos laticínios, que tem no leite. Tem a lactose, que muita gente já sabe que tem intolerância e tudo mais, mas tem um outro tipo de proteína que chama caseína A1. E essa caseína também tem algumas pessoas que têm uma certa alergia, talvez não tão visível assim a alergia, mas tem. E também acaba causando essa inflamação no nosso organismo. E depois que eu cortei os laticínios, eu percebi uma mudança drástica na minha pele, que melhorou assim, pelo menos 50% a oleosidade da minha pele e as espinhas pararam de sair com tanta frequência, porque todo dia, de um dia para o outro, eu tinha 4, 5, 6 espinhas novas no meu rosto. Em uma semana, mais ou menos, depois que eu cortei os laticínios, nossa, minha pele melhorou demais, demais mesmo, porque o açúcar, como eu disse, eu já não comia muito e os derivados de trigo também não. Então, realmente o laticínio para mim fez toda a diferença. É lógico que eu não fiz nenhum exame específico para saber se eu tenho alergia à caseína, mas só de ter cortado e a minha pele ter melhorado, para mim já meio que fechou o diagnóstico, assim, sabe? Então, realmente eu tô evitando tomar leite pela manhã ou comer queijo, porque era uma coisa que era constante na minha vida. Então, todos os dias, ou eu tomava um leite, ou eu comia queijo junto com uma tapioca, alguma coisa assim. Então, depois que eu cortei, melhorou muito a minha pele. A segunda dica que eu vou dar para vocês aqui é uma dica que não tem no livro, mas eu pesquisei na internet algumas coisas e muita gente fala desse suco detox. Esse suco, ele é à base de limão, cenoura e maçã. No caso, eu coloco meio limão, eu espremo meio limão, coloco um talinho desse tamanho de cenoura e meia maçã todo dia. Eu bato no liquidificador com um pouco de água e eu tomo em jejum. E depois que eu comecei a fazer isso também, o meu corpo respondeu super bem a esse suco. Às vezes eu coloco até um pouco de couve para fazer um suco verde também, mas isso é opcional. E eu percebi que minha pele melhorou muito mais, assim. Então, realmente esse suco, ele é um suco detox. Eu não sei se ele desinflama o organismo, mas a maçã, eu sei que ela tem um poder, assim, de desintoxicar mesmo. Então, eu acredito que é realmente isso, é um suco detox. A terceira dica que eu dou, tá no livro também, algumas partes, mas outras eu incrementei. O que eu incrementei foi tomar um complexo vitamínico. Eu tenho tomado já faz quase 2 meses. E eu acho que é bom todo mundo tomar, porque a gente supre as carências do nosso corpo. Então, eu acho que é legal sim a gente conseguir recuperar todos os minerais e vitaminas que a gente vai perdendo ao longo do dia. E às vezes a gente não consegue ingerir pela comida. Mas também
eu tenho incluído bastante o magnésio. O magnésio ele ajuda bastante a controlar o seu ciclo hormonal. Ele está presente em todos os processos do nosso organismo praticamente, né? Então é um mineral super importante, mas eu tenho incluído ele porque eu quero que meus hormônios voltem a estabilizar, assim, a ter um balanço legal. Então, além desse complexo vitamínico, eu incluí o magnésio também. Então, a outra dica que eu vou dar para vocês é que vocês conversem com seus médicos a respeito disso que eu vou falar agora, que é o zinco. O zinco, pelo que a doutora Lara Briden falou, o zinco é o melhor tratamento que tem para acne, o melhor tratamento natural. Então, se você tem muita acne e você está preocupado em ficar tomando Roacutan, alguma coisa assim, procura o seu médico, tenta ver com ele se ele não tem essa opção de mandar manipular um zinco com alguns outros elementos aí que eu também não vou saber falar para vocês, por isso que é importante falar com ele. Mas pergunta para ele como que ele usa o zinco, como que ele faz, o que ele sabe sobre o zinco, dos benefícios que ele pode trazer para você, tá bom? O livro, eu vou deixar o link aqui embaixo, ele é um e-book, infelizmente ele não tem na versão em português, mas se você sabe ler inglês, eu vou deixar o link aqui embaixo. Talvez até eu faça algum vídeo específico sobre esse livro, porque é super interessante para nós mulheres. Eu acho que toda mulher deveria ler esse livro, sim, porque abre um pouco a nossa mente de ficar só ali na pílula, só ali na questão assim, de hormônios, né? Da gente ficar ingerindo esses hormônios, que não é legal para o nosso corpo. Mas eu acho que é super importante a gente se informar. Então esse livro ele está recheado de informações muito úteis. É difícil ter uma mulher assim que tem um ciclo reguladinho, né? E a gente tem que sempre se perguntar o porquê que a gente não está regulado, por que a gente está com tanta acne, não é verdade? Ao invés de a gente querer cobrir ou mascarar esse problema. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo para mim e se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, porque eu pretendo fazer alguns vídeos mais informativos assim, que eu acho que é mais legal, é mais útil para as pessoas, não é verdade? Então, se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, ficou alguma dúvida, deixa as perguntas aqui embaixo. Eu vou ter o prazer de responder todo mundo, tá bom? Então, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!